triste infância das crianças Tudor. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre como as crianças Tudor já eram tratados como adultos logo cedo. Quando olhamos para os retratos da família Tudor, as crianças aparecem vestidas como adultos em miniatura. Elas usavam gibões no caso dos meninos e vestidos elaborados no caso das meninas, e posavam ao lado dos pais com uma postura séria. Isso reflete uma ideia bem comum naquela época. A infância era uma fase muito curta. As crianças não eram vistas como inocentes ou livres de responsabilidade, mas sim como futuros adultos que precisavam ser preparados desde cedo para suas funções na sociedade. Com base nessas pistas visuais, alguns teóricos influentes que escreveram na década de 1960 afirmaram que a infância não existia no início da Inglaterra moderna, e alguns até sugerem que as crianças não eram amadas. Mas calma, eu vou chegar lá. Nos primeiros meses de vida, era comum que as famílias ricas contratassem uma ama de leite para cuidar dos bebês. Essa prática permitia que as mães da nobreza voltassem rapidamente às suas tarefas, pois amamentar era visto como algo que podia tirar o tempo de uma mulher de status elevado e, é claro, ela precisava ter outro filho rapidamente. A ama de leite, então, muitas vezes se tornava uma figura importante na vida do bebê. E é claro que isso não se aplicava se você fosse pobre. Acreditava-se que o leite materno influenciava diretamente no caráter e na saúde da criança. Por isso, a escolha de uma ama de leite era uma decisão bem cuidadosa, já que se pensava que as qualidades da mulher físicas e psicológicas podiam ser transferidas para o bebê através do leite. Mas por que as mulheres se tornavam amas de leite? Era uma maneira de ganhar status para se tornar futuramente uma ama de leite real. A ama de leite de Henrique VIII, por exemplo, recebeu um convite para a coroação quando ele se tornou rei aos 17 anos. Então, com certeza, essa mulher que o cuidou, obviamente, ainda tinha contato com ele e ele, obviamente, tinha carinho por ela. Esse era o status maior de uma ama de leite. A irmã de Henrique, a Margaret, também foi bem próxima da sua ama. Ela chegou a se tornar dama de companhia. E assim a moça conseguiu um posto na corte e conseguiu um bom casamento. Mesmo assim, não ache que os pais não eram amorosos, do jeito que a cultura permitia, é claro. Enquanto cerca de 17% dos bebês morriam antes de atingir a idade de 1 ano e 30% das crianças morriam antes de atingirem 15 anos, a proximidade da morte não tirava o amor e carinho de pais para seus filhos. E agora a parte fofa. Entre as famílias mais ricas, os aniversários das crianças eram anotados nos livros de família, incluindo a hora do dia e os presentes que receberam. Os mausoléus familiares retratavam as imagens de crianças que morreram, fundidas em pedra para durar para sempre. Os túmulos da família também mostravam crianças com deficiências graves e que essas cresceram até a idade adulta, sugerindo que elas eram bem cuidadas. Estranhamente, os nomes dos nenéns não eram escolhidos em regra pelos pais, e sim pelos padrinhos. Muitas vezes, se fosse o rei ou a rainha da época, usava-se o nome deles. Por esse motivo, haviam muitas Catarinas quando Catarina de Aragão era rainha. Catherine Howard e Catherine Parr são bons exemplos. Na sociedade Tudor, então, a ideia da infância como um período separado e especial, como vemos hoje, não existia. A infância era considerada um tempo de preparação para a vida adulta. As crianças, a partir dos 7 anos, começavam a assumir responsabilidades e aprender ofícios e habilidades. Se você fosse um menino nobre, você aprenderia latim e receberia um treinamento militar ou político. Já se fosse menina, a vida nunca foi muito legal. Elas seriam ensinadas a administrar uma casa, cuidar dos assuntos domésticos e se preparar para o casamento, que era visto como seu principal destino. Enquanto os meninos se preparavam para liderar, guerrear ou atuar como conselheiros reais, as meninas precisavam dominar as artes do lar, como costura, música e dança, além de aprender a serem boas anfitriãs. Ainda bem que eu não nasci nessa época. Uma coisa interessante é que havia apoio para as crianças abandonadas. Se bobear, muito mais que hoje em dia, viu?
Às vezes, uma criança era deixada na porta de uma família rica na esperança que eles cuidassem dele. Mas normalmente a maioria das crianças acabava em pensões supervisionadas por ministros da igreja paroquiais ou em orfanatos, como o Christ Hospital em Londres, onde até 396 crianças eram cuidadas a partir de 1552. Os registros mostram que elas eram vestidas, alimentadas, recebiam remédios quando necessário e até mesmo brinquedos e jogos. Aí a gente entra num momento tenso, a disciplina. Era bem complicado. Eles eram extremamente rígidos. Os pais, professores e até mesmo tutores tinham autoridade para aplicar punições físicas às crianças quando considerassem necessário. A vara era comum e vista como essencial para moldar o comportamento e o caráter das crianças. Uma frase típica era: quem poupa a vara estraga a criança. A sociedade Tudor acreditava que a natureza humana era essencialmente má e que as crianças precisavam ser corrigidas desde cedo para evitar que se tornassem adultos problemáticos. Até mesmo os castigos severos tinham o objetivo de salvar a alma da criança, moldando-a para ser obediente e temente a Deus, aos professores, aos pais e ao monarca. Duvido que tinham crianças malcriadas. Mas calma. Os textos disciplinares que as famílias mais letradas possuíam também explicavam como deveria ser a higiene pessoal, as refeições e como tratar os outros, sugerindo que a orientação não era totalmente punitiva. Apesar da vida das crianças Tudor parecer muito séria, eles também tinham tempo para brincar. Glória a Deus, não é mesmo? Brincadeiras simples como esconde-esconde, pular corda, jogos com bolas e brincar com bonecas de pano ou cavalinhos de pau. Porém, até essas brincadeiras eram vistas como preparatórios para a vida adulta. Os meninos, por exemplo, podiam brincar com miniaturas de soldados, simulando batalhas que os ajudariam a desenvolver habilidades militares. As meninas, adivinha? Brincavam de cuidar de bonecas, imitando os afazeres domésticos que um dia teriam de fazer. Jogos e atividades lúdicas como malabarismos ou tocar instrumentos também faziam parte do cotidiano, mostrando que, embora a infância fosse curta, não era isenta de diversão. Embora brinquedos de madeira e tecido raramente tenham sobrevivido, escavações na margem do rio Thames em Londres encontraram brinquedos de metal, incluindo estatuetas como cavaleiros a cavalo. As escavações também encontraram pequenas tigelas e pratos, como se fossem feitos para uma casinha de boneca. Também sabemos que as crianças tinham chocalhos graças a pinturas e listas de presentes sobreviventes. Uma fonte fascinante é a lista de importações para a Inglaterra que mostram bonecas em listas alfandegárias vindas da Holanda e da Alemanha. Um manual de conversação que ensina línguas mostra um casal discutindo a compra de bonecas para seus filhos antes de irem para casa, sugerindo então que tais brinquedos faziam parte sim da vida cotidiana. Pinturas de famílias mais ricas mostram as crianças desenhando, jogando xadrez e cartas. Mas agora vamos falar dos comuns. Os pobres tinham que já colocar a mão na enxada. Nunca foi fácil, amigos. Eles tinham que começar a trabalhar muito cedo, ajudando os pais no campo ou em oficinas. Para essas crianças, a educação formal era quase inexistente e a sobrevivência era uma prioridade. Enfim, a vida das crianças Tudor era muito diferente da infância que conhecemos hoje. Desde cedo, elas eram vistas como futuros adultos, com responsabilidades e expectativas que precisavam cumprir. Embora houvesse espaço para brincadeiras, a maior parte da infância era dedicada a aprender como se comportar e viver em um mundo cheio de regras rígidas. A disciplina severa, os papéis definidos e a educação faziam parte de um sistema que visava preparar essas crianças para assumirem suas funções da sociedade o mais rápido possível. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir e comentar para me ajudar a trazer mais vídeos super interessantes de curiosidades históricas.